vai preparar uma mesa para você sentar junto com seus inimigos na presença dele. Então muitas das vezes até você desfruta daquele cenário, até muitas vezes você desfruta com alegria, mas logo depois vem uma decepção. E foi assim na vida de Adão. Ele não alcançou a profundidade que Deus tinha para que ele alcançasse. Deus, ele tem uma profundidade na minha e na tua vida, mas nós temos que ir mais a fundo. Nós temos que se achegar mais. Nós não podemos olhar para aquilo que vai nos oferecer. Nós não podemos olhar para aquilo que está à nossa frente, porque nós temos um alvo. O Senhor, ele colocou nas minhas mãos. Então eu tenho uma responsabilidade de cuidar. Aleluia! E quando eu falo de profundidade, eu lembro de Ezequiel. Porque Ezequiel, no capítulo 47, no capítulo 47 de Ezequiel, você lembra quando eu li dos 4 rios? Nessa noite eu quero compartilhar um pouco da profundidade do rio de Deus para a tua vida. E eu quero que você entenda como que funciona a profundidade das águas do rio de Deus para mim e para a tua vida. Porque Adão, ele interrompeu tudo. Ele não alcançou a profundidade que Deus tinha para a vida dele. Depois até deu sequência, Deus abençoou a nação, mas ele pagou o preço. Então nessa noite, Ezequiel, Deus chama ele e mostra a ele. Em visão, Ezequiel observa muitas águas. Ezequiel, Deus mostra para ele um rio. E a Bíblia diz, Ezequiel dizendo, e ele pegou uma corda de medir, e mediu 1000 côvados. 1000 côvados, para você que não sabe, é aproximadamente 40 centímetros, 45 centímetros do côvado. Ou seja, ele mediu quase 500 metros. Aí Ezequiel foi. Quando ele foi com esses 500 metros, a Bíblia diz que ele molha os tornozelos, ele molha os pés. E nessa palavra aqui, quando você molha os pés, muitas das vezes, você vem para a presença do Senhor, você chega na presença de Deus, você aceita Jesus, você se batiza, aí você senta nesse banco e mais nada acontece na tua vida. Para você já alcançou o nível de salvação. Tá bom demais. Eu não quero mais nada. Eu quero só estar na presença do Senhor. Todas as vezes que você colocar os pés por essas portas, você vai molhar os seus pés. Mas nada mais vai acontecer, somente os pés vão ser molhados. Deus diz para Ezequiel, não é o suficiente. Ainda não está bom. A palavra de Deus, ela diz que ele mede mais 1000 côvados, mais 500 metros. A palavra de Deus, ela diz que agora alcança os joelhos. Preste atenção, Ezequiel está indo, está se afundando nas águas. Ele está observando a orientação de Deus para a vida dele. Eu quero que você preste atenção, que Deus, ele está te orientando nesta noite, para que você possa entender aonde ele quer que você chegue. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz que Ezequiel vai e ele molha os joelhos. Mas quando nós chegamos de frente às águas e estamos com água até o joelho, e nós olhamos a imensidão que tem pela frente, quando nós chegamos em frente às águas e nós começamos a olhar de um lado para o outro, muitas das vezes bate um medo no meu e no teu coração. Porque nós pensamos que não vamos conseguir avançar sobre essas águas. Eu fui pescar lá no riacho e eu entrei com água pelos pés. E eu não estava conseguindo pegar o peixe, porque a vara era pequena. E eu falei, eu preciso me aprofundar mais um pouquinho. E eu me aprofundei até os joelhos. E eu comecei a pegar alguns tilápios.
E eu observei um lugar e eu disse: eu preciso avançar mais um pouquinho. Eu preciso ir até aquele lugar. Voltei, tirei o celular do bolso, coloquei em cima da madeira e me aprofundei mais, mas com medo. Com medo de vir uma cobra, um escorpião no meio do mato. Mas eu tive que me aprofundar. E nessa aprofundação que eu fiz pela cintura, eu peguei em média uns 3, 4 quilos de peixe. Peguei traíra, peguei tilápia, peguei cará, peguei piaba. Peguei um monte de coisa. E eu falei: bom seria se eu chegasse numa terra que tinha no meio da barragem. Eu falei: se eu chegasse lá, eu conseguiria pegar mais. Porque lá eu via os peixes bater. Lá eu via os peixes pulando, mas o medo não deixou eu ir até lá. Meu Deus. As águas parou pela cintura. E Ezequiel, ele vendo na visão, as águas pela cintura. E Deus fala para ele: ainda não é o suficiente. Porque muitas das vezes, eu e você vamos muito bem, nós falamos: agora vai dar certo. Nós pensamos: dessa vez não vai ter mais impedimento. Dessa vez não vai ter mais arrodeio. Nós vamos conseguir vencer. Você lembra quando o povo sai do Egito? A Bíblia diz que o caminho era um tiro. Rapidinho o povo estava lá. Mas a Bíblia diz que Deus, conhecendo o coração do povo, Deus mudou a caminhada. Sabe por que tem demorado a nossa bênção? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas atitudes. Deus sabe que se Ele nos entregar logo, nós não vamos aguentar. Nós não vamos resistir. Então, é necessário passar por alguma coisa para que Ele venha nos abençoar. Um certo tempo eu decidi ir embora para a Bahia do nada. Tirei a minha esposa do serviço, arrumei todas as coisas, paguei 3.500 da bagagem, joguei tudo por alto e fui embora. Nada deu certo. Com 3 meses eu voltei para São Paulo. Comprei uma casa ali, nessa rua aqui na esquina da padaria, lá na frente comprei uma casa. Paguei 1 ano e 5 meses. Veio a pandemia, deu tudo errado. Tive que entregar a casa. Mas a presença do Senhor. Porque os obstáculos ele vem. Às vezes as águas vêm pela cintura e ela para. Quando você pensa que as águas estão na cintura, agora falta pouco para me chegar do outro lado. Mas não. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Senhor, eu preciso para logo. Mas Deus, Ele olha o meu coração. Ele olha as minhas atitudes. As cabeçadas que eu dou para conseguir. E as cabeçadas das coisas que eu faço de errado. Porque Ele falou para Adão: não mexe. E muitas das vezes Ele fala para mim, para você: não mexe, mas nós mexemos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: tudo me é lícito, todas as coisas estão ao meu redor, mas nem tudo me convém. O que é que convém para você? O que é que é melhor para você? Quando Deus chama, quando Deus capacita, e Ele te dá o discernimento de você entender o que é certo e o que é errado. Nós pecamos porque nós somos falhos. Mas o bom do pecado é quando vem o arrependimento. Você se arrepende, ergue a cabeça e está na presença do Senhor. Mas quando você chega em um patamar que tudo trava na tua vida, e você tem que lutar, você não pode desistir daquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. E agora, Ezequiel, na visão, Deus mede mais 1000 côvados e disse: vai mais à frente. E Ezequiel, na visão, ele foi. Quando ele percebeu, ele não estava mais com seus pés sobre a terra. Eu vou explicar para que você possa entender. Quando ele
ele percebeu, ele já estava nadando. E quando você está nadando, você não depende mais de segurar em alguém. Quando você está nadando, você não depende mais de cansar as suas pernas. Quando você está nadando, você não precisa sentir mais medo, porque você diz: agora eu sei nadar. Quando você está nadando, eu não preciso mais me segurar no irmão Raimundo e dizer: irmão Raimundo, me ajuda. Porque você já sabe que você está caminhando com as suas próprias pernas. Quando você está nadando, você já sabe que você aprofundou aquilo que você precisava para você continuar a tua caminhada na presença do Senhor. Glória a Deus. Quando você olha para trás, você diz: deixei tudo aquilo que me atrapalhava, eu deixei de lado, e agora eu sou um novo homem na presença de Deus. Não tem mais impedimento. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E agora eu estou na presença do Senhor. Porque quando nós nos aprofundamos, é gostoso. Quando nós nos aprofundamos, nós sentimos o prazer, a alegria de estar na presença. Aleluia. Jesus, glória. Quando começou o propósito, a gente estava bem cansado. O propósito que a missionária fez. E eu não me aguentava ficar de manhã sem o café. Pense no vício que eu tenho, é o café. E eu falei para minha esposa: eu não aguento, eu preciso trabalhar. Ela disse: você aguenta sim. Então você tem que se desprender de algumas coisas que te impedem. Tudo aquilo que te impede, você tem que se desprender para você estar fazendo a vontade de Deus. Então eu me desprendi. Nas 2 primeiras semanas eu senti uma dor de cabeça terrível. Dava ali 10 horas, 11 horas, minha cabeça parece que ia explodir. E eu falei: eu preciso aguentar. Qual é o vício que nós temos que tirar de dentro de nós para nos achegar na presença do Senhor? Glória a Deus. Porque a luta contra a carne nós temos, mas tem que ser mais forte. A minha carne, ela pede uma coisa, mas o Espírito Santo de Deus, ele pede outra. Aleluia. A minha carne, ela pede descanso. A minha carne, ela pede preguiça para mim não vir para os cultos. A minha carne, ela pede, quando eu chego do trabalho, tomar um banho. Os meus tornozelos, eles incham muito, tendinite nos pés. Aí eu trabalho o dia todo. Quando eu chego, eu tomo um banho, os tornozelos endurecem, que é para mim não calçar o sapato. Mas eu venho. Aí eu falo: eu vou chegar lá, não vou nem aguentar ficar em pé. Mas quando eu chego aqui, o Espírito não deixa eu ficar sentado. Quando eu chego aqui, o Espírito não deixa eu ficar ali cochilando. Aleluia, Jesus. Quando eu chego aqui, o Espírito, ele me vivifica. Porque a minha carne, ela tem que falar menos. E o Espírito Santo, ele tem que trabalhar mais sobre a minha vida. Então nós vamos chegando a um patamar da nossa vida, que nós vamos deixando tudo para trás, para estar na presença do Senhor. Há um patamar da nossa vida que nós vamos aprendendo a conviver com as coisas de Deus. Porque preste atenção para você ver. Nós congregamos domingo, terça, quinta e quando congregamos sábado. Metade em casa e metade na igreja. Balanceado. Mas quando nós vacilamos, a balança do descanso, ela pesa mais. Quando nós oscilamos, a balança do descanso, parece que tem um pedaço de isopor de um lado e um pedaço de pedra do outro, porque não está mais balanceado. E você já ouviu falar da balança de Deus? Quando Deus for pesar nós na balança, nós vamos estar em falta. Então o que é que Deus quer para mim e para a tua vida nessa noite? Ele disse: o cenário está preparado, o cenário está pronto,
O que Ele tem para a tua vida já está preparado. Mas cabe a você deixar as coisas que te atrapalham estar na presença do Senhor. Cabe você deixar tudo de lado. Porque Deus, Ele está te chamando. Ele já preparou tudo. E Ele está dizendo: vem. Glória a Deus. Porque o que Ele tem preparado para a minha vida já está pronto. Mas eu tenho que tomar posse da palavra de Deus. Eu tenho que se agarrar na presença de Deus. E Adão até ele tomou posse, mas quando ele deixou a desejar, entrou o pecado. E quando o pecado ele entra, é terrível. Porque o pecado, nós pagamos preço. O pecado é muito triste nas nossas vidas. Você observa pessoas que pagam preço na presença de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que tem pecado que são para a morte, tem pecado que não são para a morte. E eu glorifico a Deus por isso. Porque quando eu peco e não morro, eu tenho uma oportunidade. E quando eu peco e eu morro, acabou para mim. Então o Senhor nessa noite Ele está falando para mim e para você. Até aqui nós falhamos e até aqui nós transgredimos. Mas Deus está nos dando uma nova oportunidade. Aleluia, Deus. Porque uma vez que Ele escreve o nosso nome no livro da vida, só vai ser apagado se eu e você querer. Só vai ser apagado se nós desistir de tudo. Mas se eu e você se arrepender, o nome continua escrito no livro da vida. Glória a Deus. Jesus Ele não veio condenar, mas não pregou hoje. Não, Ele veio salvar. Então se Ele preparou para você, está tudo preparado. Aí nós olhamos e dizemos: Senhor, está tão difícil. Parece que eu não vou conseguir, mas vai sim. Porque eu olhava para minha esposa e eu disse: depois dessa, acho que nós não vamos conseguir comprar mais nada. Um belo dia Deus me presenteou com um terreno. E agora só faltam as condições para Ele construir a casa. Glória a Deus, aleluia. Então aos meus olhos não tinha mais condições. Mas o cenário estava preparado. Eu que tinha que me colocar de pé na presença de Deus e tomar posse daquilo que Deus tem para a minha vida. Aleluia, Deus. Não desistir dos meus sonhos, não desista do teu. Os planos que Deus tem para mim e para a tua vida é maior do que o teu impedimento. É bem maior. O primeiro plano é de salvação. Deus Ele te chama e te salva. E os planos, os propósitos e objetivos, aí nós temos que conquistar. Nós temos que lutar, guerrear, porque Deus Ele está lá de cima nos observando. A Bíblia diz que os nossos fios de cabelo estão contados. Até mesmo antes de sair uma palavra da minha boca, Ele já sabe o que eu quero, o que eu necessito. Mas nós temos que abrir a boca e clamar a Ele, em espírito e em verdade. Quando Ele chegou no jardim, e Ele chamou Adão, Adão teve que responder. Sabe quando você senta lá no último banco e não quer ser visto por ninguém? O pregador daqui de cima ele diz: é você mesmo. Você pecou, mas está aqui. Você falhou, mas está aqui. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus disse: Adão, você fez o que não era para fazer. Ele disse: eu ouvi a tua voz e me escondi. Ele disse: você escondeu até agora, mas pode sair para cá para a gente conversar. Talvez você tenha falhado até aqui. Talvez você tenha se escondido até aqui. Às vezes você olha cabisbaixo. A gente fica tão decepcionado que baixamos a cabeça e não queremos ouvir ninguém, não queremos falar com ninguém. Mas o Senhor está te chamando para conversar nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Que a conversa seja boa ou que seja desagradável, mas o Senhor quer conversar com você. Quando chegar na tua casa, baixa o joelho e diz: Senhor, eis-me aqui diante da tua presença. Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim e eu me escondi com a minha esposa, porque nós pecamos. E uma coisa que o pastor ele disse, que aqui tem pessoas corajosas, porque fala: Senhor, pastor, eu pequei, tu em falha, mas estou aqui, me arrependi.
E coisa boa é quando você se arrepende. E Adão, ele teve que assumir, porque a responsabilidade estava sobre ele. Então a responsabilidade está sobre você. Não adianta você culpar ninguém. Eu não quero servir mais a Deus. Sabe por quê? Porque o irmão Raimundo, ele me falou um monte de coisa. Então eu não quero servir mais a Deus. Não. Você serve a Deus porque Ele te capacitou. Você serve a Deus não porque o Raimundo te chamou. Você serve a Ele porque Ele te libertou. E você serve a Ele porque Ele te curou. Sabe por que eu não desisto da presença de Deus? Não é porque eu venho de um mundo terrível, não adianta você mentir. Eu nunca fui de farra, nunca fui de... Não, a minha mãe não deixava. Eu era bem obediente. Até os meus 21 anos, eu não sabia o que era farrear. Se eu comprasse a cachaça, eu bebia em casa. Ela dizia, você vai caçar o quê no forró? Lá tem bandido, traficante, ele vai te matar. E eu não ia, porque a gente foi criado na zona rural, nas fazendas. A gente não tinha tempo de farrear. Mas eu vim para a presença do Senhor através das enfermidades. A enfermidade, ela quase me mata. Então, um belo dia, o porteiro do hospital era crente. E ele fez um convite para nós. Eu estava quase à beira da morte. De lá para cá, foi tantas maravilhas que o Senhor fez sobre a minha vida. Você vê a minha voz? O Jonas ontem até brincou, disse, louvo hino, Alex. Eu falei, eu não consigo, mano. Mas você sabe por que eu não consigo? Porque o Senhor, ele me curou de um câncer. Eu fiquei 2 anos sem voz. Para o médico não tinha mais jeito. Eu era conhecido como um mudo. Já estava ajeitando a papelada para me aposentar. Mas o Deus que me chamou, Ele me curou. Glória a Deus! De lá para cá, tantas curas, tantos milagres que Deus faz na minha vida e na vida da minha família, que não tem como eu desistir. Não tem como eu olhar para trás e perguntar a Deus por quê ou por quê. Não, seja feita a tua vontade. Ainda que eu enfraqueça, mas na minha fraqueza Deus olha e Ele aperfeiçoa na minha vida, e eu se coloco de pé novamente na presença dele. Graças a Deus! Porque eu sei que o cenário ele está preparado. Deus, Ele preparou tudo. Porque se fosse diferente, Ele tinha feito Adão primeiro. Se fosse diferente, Ele tinha feito Adão e saía mostrando, Adão, eu vou criar as aves, vou criar o gado, vou criar os peixes, e saía mostrando para Adão. Não, primeiro Ele criou tudo. Aí quando Ele cria tudo, Ele coloca Adão nisso aqui. A responsabilidade é sua. Toma conta. Então o Senhor, Ele colocou, Ele plantou no teu coração, agora a responsabilidade é tua. Toma posse daquilo que é teu. Aleluia! O Senhor já te deu. Então a palavra que o Senhor colocou no teu coração nessa noite é essa. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.